Então, para Lavoisier e para nós, na ciência, a gente sabe que uma reação química é só uma transformação de alguma matéria. Então, quando você olha aqui, por exemplo, você está vendo uma reação de adição. Para quem não lembra, eu tenho dois reagentes juntando, formando um único produto. Eu tenho ali uma reação de adição. A gente tem aqui o óxido de cálcio, o gás carbônico, formando o carbonato de cálcio. O óxido de cálcio é a famosa cal virgem. Gás carbônico, você já conhece, é um óxido ácido. Eu formo ali um sal. Esse sal tem um caráter básico. Esse sal é muito usado no processo de calagem. Na geografia, vai lá na aula do Leandrinho. O processo de calagem é você neutralizar o solo que estava ácido, jogando algo que é básico, né? E aí você tem ali o carbonato de cálcio, que é um sal de caráter básico, muito utilizado no processo de calagem, na tentativa de neutralizar aquele solo. Então, o que Lavoisier dizia pra gente? Que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que eu quero dizer ali? Que eu não vou ter um elemento do além, não vai aparecer um elemento aleatório na vida, nem vai se perder nada. Num recipiente fechado, num sistema fechado, toda a quantidade de reagentes que eu tinha antes, eu tenho que ter depois. A lei da conservação das massas, né? A lei da conservação das massas te diz exatamente isso, que a quantidade de massa que você tinha antes, você vai ter depois. Primeira parada, tem que ver se essa relação está balanceada. Você tem um cálcio, um carbono, um carbono. 2 oxigênios mais 1, 3 oxigênios, 3 oxigênios. Está todo mundo balanceado. É a partir disso também que você faz lá o balanceamento, te dizendo que tudo do lado de cá tem que ser igual a tudo do lado de lá, tá? Mas agora a gente vai pensar na lei das massas, tá? Lei da conservação das massas. Vou lá na minha tabela periódica, vou ver que o cálcio pesa 40. Por que na tabela periódica? Porque lembra que a gente aprendeu lá na nossa primeira aula de relações numéricas que a massa de um átomo ela foi descoberta a partir do 1/12 do carbono e que já fizeram todo esse trabalho pra gente e principalmente aqueles átomos que tinham vários na natureza, foi feita uma média ponderada e essa massa tá lá na tabela periódica. No Enem é mais fácil ainda, porque no Enem ele te dá no dado, tá escrito dá 2 pontinhos. O cálcio pesa 40, o oxigênio pesa 16. 40 mais 16 dá 56, beleza? Então, o óxido de cálcio pesa 56. E aí ele foi lá e reagiu com o gás carbônico. O carbono pesa 12, o oxigênio pesa 16. Só que eu tenho 2. 16 mais 16. 16, ou vezes 2, se você prefere. 16 mais 16, 32, mais 12, 44. Então, o gás carbônico pesa 44. No final das contas, você tem o óxido de cálcio, que pesa 56, e o gás carbônico, que pesa 44. Somos 2, está fazendo uma reação química. É uma reação de adição. Junta todo mundo. Isso tudo aqui dá 100 gramas. Fechado? Juanzito, tu consegue tirar essa tarja para mim? Obrigada, só um pouquinho. Aí eu vou lá no carbonato de cálcio, eu vou usar outra cor. O carbonato de cálcio é o meu produto. Segundo Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo transforma. Então, toda a massa que eu tinha antes, eu preciso ter depois. E olha que legal. Quanto pesa o cálcio? 40. Quanto pesa o carbono? 12. Quanto pesa o oxigênio? 16, só que eu tenho 3. 16 vezes 3, 48. Mais 12, mais 40. 48 mais 12, 60. Mais 40, 100. Olha que curioso. A quantidade de massa que eu tinha antes, eu tenho depois. Isso é a lei das conservações das massas. Isso vai acontecer com qualquer reação química. Carol, e se fosse uma reação, por exemplo, de simples troca, de dupla troca, de decomposição, se fosse qualquer uma reação, a quantidade que eu tenho de massa no meu reagente
vai ser idêntica à quantidade de massa que eu tenho no meu produto. Porque, na verdade, eu não perdi nada. Eu só transformei. Eu tinha lá os meus reagentes que vai originar que vão originar o meu produto, os meus produtos, o que for. Eu não perdi nada. Eu só transformei. Por isso que a gente chama isso de lei da conservação das massas e tem a famosa frase, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Sim, Luí. Alguém me perguntou ali se sempre vai ser. Sim, sempre vai ser desse jeito. Eu vou falar da lei de Gay-Lussac, Gabi, tá? Daqui a pouquinho. Vamos aqui, vamos continuar. Daqui a pouco eu vou apagar isso aí e vou falar da lei de Gay-Lussac, que tem a ver com gases. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso com você. E aí eu vou para a lei de Proust. Olha o que a lei de Proust diz pra gente. A proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas numa reação é fixa, constante e invariável. Como assim, Carol? Eu usei a mesma reação química para você entender, tá? Quanto pesa... Não vou mais calcular porque a gente já calculou do lado de lá. Quanto pesa o óxido de cálcio? 56. Quanto pesa o CO2? 44. Se eu viro para você e falo o seguinte, eu tenho dióxido de cálcio 112. Você concorda comigo que eu tenho o dobro? 50... esqueci aqui da minha modernidade, eu esqueço disso, as coisas são muito tecnológicas para mim. Vou lá, ó, só para eu confirmar, eu sei que deu 112. Nem eu sei onde é que fica a calculadora desse troço. 56 vezes 2 dá... E 56 vezes 2 dá 112. O que eu quero dizer contigo? Que se eu uso 112, obrigatoriamente eu vou ter que usar um pouco mais disso aqui. Porque a minha lei é fixa, constante e invariável. A proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas numa reação é fixa, constante e invariável. Se aqui eu uso 112, aqui eu vou usar 88. É o dobro. E aí, se aqui eu produzia 100 e eu usei 112, eu vou produzir o dobro lá também. Então, é muito parecida, essa lei é muito parecida com a lei de Dalton, tá? Por quê? Porque a lei de Dalton diz o seguinte, quando elementos químicos formam variados compostos, fixando-se a quantidade de um dos elementos, a quantidade do outro varia numa proporção de números inteiros e pequenos. Isso aqui, a gente está falando da conservação das massas. A gente está falando de uma proporção em massa. Agora aqui eu quero pensar numa proporção em números inteiros. Como assim? Vou usar a massa como exemplo, tá? 56 gramas. Se eu pego aqui, ó, e divido 56 por 2, quero dividir. 56 por 2 dá 28. Se eu faço isso, para que a minha reação aconteça, isso é muito importante, porque você aprender lá na frente na estequiometria, você vai aprender lá na frente na estequiometria um negócio chamado estequiometria com excesso de reagente e reagente limitante. Então, se você olhar para cá, isso aqui é muito importante. Ó, 56 e 28. O que aconteceu daqui para cá? Eu dividi por 2, né? Se eu estou dizendo para você, na lei de Dalton, que a minha proporção é igual em números inteiros e pequenos, o que eu vou ter que fazer com os meus 44 gramas de CO2 para que a reação seja exatamente, que ela aconteça exatamente na mesma proporção, do mesmo jeito? Dividir por 2. É o que a gente chama de proporção. Então, aqui eu vou precisar de 22. Não necessariamente, preste atenção no que eu vou te dizer agora, não necessariamente a reação acontece só com 56. Isso aqui é o nosso padrão, já estou te levando lá para a aula da semana que vem. Isso aqui é o nosso padrão, é como a gente enxerga uma reação química. 1 mol desse cara precisa de 1 mol desse e 1 mol desse.
Isso daqui e esses números em massa são os números no nosso padrão, que vai te ajudar lá na semana que vem. Mas não necessariamente eu vou usar só 56, entendeu? Eu posso dizer para você que eu tenho 28 gramas. Ah, quer dizer que não vai acontecer a reação química? Não tem nada a ver. Eu tenho 28, eu vou precisar de quanto de gás carbônico para que a reação aconteça? 22, a metade? Se eu produzia 100 na minha reação padrão, agora eu vou ter isso dividido por 2 também. Quanto vai ser em massa? 50. Eu sei, então, que eu produziria 50 gramas, né? Eu tenho ali o que a gente chama de lei das proporções. Esse número aqui é a nossa proporção e o que a gente fez lá. Ah, Carol, então quer dizer que se eu tivesse, ao invés de 56, vamos ver se você entendeu, tá? Se eu tivesse, vou escrever de... Que cor, que zona, né? Se eu falasse para você que eu tenho 5,6, a minha reação aconteceria? A minha reação aconteceria? Não, diga aí, Lussac, que é para gases, Rodrigo. 5,6 aconteceria? Sim. Eu teria aqui a proporção de 4,4. O que você fez daqui para cá? Do 56 para o 5,6, dividiu por 10. O que aconteceu daqui para cá? Você vai ter que dividir por 10. O que vai acontecer então? Quanto você vai produzir aqui? 10 gramas. É a sua proporção. Beleza? Tira um printão, que agora eu vou falar. Então, tá certinho. Aí, se você soma 28 com 22, dá 50. Mas não é isso que a gente está falando? A gente não está falando exatamente isso? 56 mais 44, 100. 28 mais 22, 50. 5,6 mais 4,4, 10. Lei da conservação das massas. Dividir tudo perfeito. É isso, Luiz. É fácil. A ideia do que eu for te mostrar ali é fácil. Agora, só que a gente vai aplicar isso num cálculo, numa reação estequiométrica, num problema estequiométrico. Quero que você entenda as proporções, quero que você entenda como você chega na massa. Tá dormindo nada? Cadê o povo? Tira a foto aí. E agora, o Juan só ri de mim. Não riu com você. Foi? A lei de Gay-Lussac, que eu nem vou precisar escrever de Gay-Lussac, eu não sei como é que fala isso, é a mesma ideia, todas essas juntas, só que para gases. A pressão total no final, lembra que gás exerce pressão, vai ser o somatório das pressões parciais. É a mesma ideia. Tirou print? Tirou, né? Deixa eu apagar esse negócio aqui. O jeito que tu explica é fácil, professor. O problema é como a UEM pergunta. Universidade Estadual do Maranhão. Mas a gente precisa aprender isso aqui para chegar no exercício da UEM, que é o que a gente vai ver na semana que vem. Hoje a aula é uma aula mais teórica mesmo, uma aula para tu entender o princípio da parada. E agora eu vou botar um outro exemplo de reação aqui para a gente brincar com ela, tá? Deixa só esse quadro secar um cadinho. Foi. Agora, ó. Vem aqui, ó. Vou usar uma reação química basicona. H2 mais O2, dando água oxigenada. Agora eu vou piorar a tua vida. Que agora a gente vai olhar isso aqui, tá muito pequeno, calma aí.
pensando em tudo que a gente pode em relação às leis ponderais. Primeira coisa, recebi uma reação química. Ela está balanceada? Lembra da tal da história da reação padrão? A reação padrão é a reação que a gente consegue balancear e fazer os cálculos. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é se ela está balanceada. Vamos lá. 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Oxigênio, oxigênio. H2O2. Eu tenho ali a formação da água oxigenada. Mas, e se eu fizer isso? Ela está balanceada? Vou fazer a decomposição dela, que é o que a gente vê no machucado. Nossa, essa caneta tá horrível. Mas, na verdade, é o 4 que está molhado. Fiz o contrário. Sabe quando você errou, você já usou água oxigenada no machucado? Não? Você já usou água oxigenada no machucado? Quando você caía lá, jogando futebol, carrinho de rolemã, não? Uma marca lá. Metiolate, entendi. Ardia, né? Ardia. Mas a água oxigenada a gente usava muito em machucado, né? Minha mãe dizia que limpava o machucado. E aí, a água oxigenada, quando você joga, não vai se cortar pra fazer isso não, tá? Mas pelo amor de Deus. Quando você joga água oxigenada no seu machucado, você vê bolinhas, né? Quando uma água, quando você joga, faz bolinhas. Essas bolinhas, na verdade, o que está acontecendo ali quando você joga água oxigenada no seu machucado é desinfeccionando o seu machucado, dando uma limpada mesmo, tá? Mas a água oxigenada está sofrendo uma reação de decomposição. A bolinha que tu vê é o oxigênio. É o O2 liberados ali, que é o que vai limpar ali, esterilizar e melhorar o teu machucado. Então, você tem água oxigenada gerando água e gás oxigênio. Reação que você vê aí no teu dia a dia. Se tu tiver um machucadinho, joga água oxigenada que dá isso aí. Catalase, arrasaram, lembraram. Quando você pega uma batata, se você comprar água oxigenada e olhar para ela, parece que tá acontecendo nada. Mas ela em contato com o ar, ela já começa a se decompor. Se tu pega um pedacinho de batata e coloca dentro dessa água oxigenada, você vai ver várias borbulhas. Você acelerou a reação. E por que a batata? Porque a batata tem catalase. A batata tem uma enzima que serve para acelerar uma reação química. Então, quando você coloca um pedaço da batata lá, na água oxigenada, e você vê várias bolinhas, você está acelerando a decomposição. Mais uma coisa. Quando você vai fazer maionese na sua casa, você corta a batata muito antes do churrasquinho? Não. Você não corta a batata e deixa a batata lá. Porque se tu corta a batata e deixa a batata lá, ela vai ficar preta. Ela vai escurecer. Sabe por que ela escurece tão rápido? Porque nela tem a catalase. Está acontecendo nela o processo de oxidação. Mas como ela tem uma enzima, esse processo de oxidação com o contato com o ar é acelerado. Por isso que a gente, quando vai cortar lá a batata para o churrasquinho, ou a gente coloca ela na água, enquanto corta a cenoura, quem nunca fez isso. Por que você coloca ela na água? Porque você impede o contato dela com o ar. Então, ela não fica preta tão rápido. Salada de fruta. Também é o mesmo problema. Quando você corta lá a banana e tal, você faz a salada de maçã, a galera tá colocando ali maçã, vai ficar mais escuro rapidamente. Muita gente coloca, olha, uma aula interdisciplinar aqui, ó, enorme. Quando a gente coloca... Receitinhas da Carol. Quando a gente faz a salada de fruta, muita gente coloca na salada de fruta limão. Espreme um pouquinho de limão para evitar escurecer. Química disso. Ah, não é mandinga. Não é... Não. É química. Se eu tô falando para você que na batata tem a enzima, na maçã também, que é por isso que ela fica escura tão rápido. Quando você joga limão, esse limão é ácido. Tem duas coisas que desnatura uma enzima, ou que faz com que a enzima perca a sua atividade, né? Que a enzima é uma proteína. Você vai perder a atividade, pH e temperatura. Só que tu não vai fazer a
salada de fruta esquentar, né? Nem combina. Mas aí você joga limão, que é ácido, você altera o pH e aí a sua enzima perde a atividade, demorando mais a escurecer. Beleza? Aí vem aqui. Não, gente, eu só aprendi pra vocês verem o meu brinco de margarida. Para com esse negócio de quando eu prendo o meu cabelo, é porque tá difícil. Presta atenção aqui. Primeira coisa quando a gente faz isso, quando a gente acha uma reação química é saber se ela tá balanceada. E ela não está. Eu tenho 2 hidrogênios, 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios lá, beleza. 2 oxigênios aqui. 2 mais 1, 3. Não tá balanceado. Como é que eu faço para balancear? Como é que eu faço? Dica da Carol. É substância simples? Eu posso colocar meio. Como assim meio? Meio vezes O2 não é a mesma coisa que 1? Eu tô multiplicando. Imagina que eu tenho aqui meio vezes O2. Esse 2 corta com 2. Dá 1 oxigênio. 1 mais 1, 2. Aí tá balanceado. Qual é a sua... Já teve aula assim de balanceamento. Qual é a sua proporção? Vem aqui. 1 mol. A gente falou de massa, mas pode ser de mol, sem problema nenhum. 1 mol produz 1 mol de água. 1 mol de água oxigenada, com sua decomposição, produz 1 mol de água mais 0,5 mol de oxigênio. Essa é a sua relação. Eu só posso fazer isso em substâncias simples, ok? Eu só posso usar fração, meio, 13,5, qualquer coisa desse tipo, em substância simples. Apenas um elemento químico. Tá ali. Vem comigo. Lei das proporções. Viro para você aqui e digo que eu usei ao invés de 1 mol, a reação padrão. Ela acontece desse jeito. Mas aí eu viro para você e falo que eu não tenho 1 mol, que eu tenho 0,1 mol. Que eu tenho 0,1 mol. O que eu fiz? A minha reação não vai acontecer? Vai. A minha reação vai acontecer, só que numa proporção diferente. O que eu fiz daqui para cá? Eu dividi por 10. Para que a minha reação aconteça bonitinho, efetivamente, eu também preciso chegar aqui e dividir isso por 10. Lei das proporções definidas. Então, eu preciso de 0,1 mol desse cara aqui. O que eu vou fazer aqui também? Dividir por 10. Adivinha? 0,05 mol. Essas são as proporções que a minha reação aconteceria se eu tivesse 0,1 mol de água oxigenada. Quer ver agora a lei da conservação das massas acontecendo? Olha para cá. Vou aqui em cima na massa. Quanto vale o hidrogênio? 1. Se eu tenho 2 vezes 2, mais oxigênio pesa 16. Se eu tenho 2 vezes 2. 2 mais 32, 34. 34. 1 mol desse cara pesa 34. Se eu tenho lei da conservação das massas, o que tiver lá tem que estar a mesma coisa. Água. Quanto pesa a água? Eu tenho hidrogênio, que é 1 vezes 2, mais 16, que é o oxigênio. 16 mais 2, 18. 1 mol de água pesa 18. Quanto pesa o oxigênio? Venho para cá, tá? 16, só que eu tenho 2 vezes 2, 32. Cuidado agora, porque eu não tenho 32 gramas. Por que eu não tenho 32 gramas? Porque eu tenho meio mol. Então, é 32 dividido por 2, que é 16. Eu tenho, quis mostrar essa reação de propósito. Claro, para te contar da catalase, para te contar para tu botar limão na salada de fruta e tal. Mas eu fiz exatamente para te mostrar isso aqui. Se eu tenho meio mol, eu não posso ter 32 gramas, eu tenho a metade. 16. Quanto é 16 mais 18?
Quanto é 16 mais 18? 34. Vou fazer aí na mão. Tá contando nos dedinhos assim, ó. 34. Lei da conservação das massas. Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque lá na frente, quando virar pra você e falar assim, ó, preste atenção em mim agora, hein? Eu tenho 340 gramas de água oxigenada. Mas eu tenho 160 gramas de água. Tem um reagente ali que está em excesso. Ou tem um reagente ali que não tem quantidade o suficiente para reagir com a água oxigenada. Não quer dizer que não reaja, isso é a matéria da semana que vem. Mas não, tem um cara que limita a reação a acontecer por completo. Gente, não complica, não tá complicado. Ó, quanto pesa 1 mol de água oxigenada? 34. Eu, Carol, tirei da minha cabeça que eu tenho 340. O que eu fiz? Eu não multipliquei por 10? Daqui pra cá eu multipliquei por 10. Para minha reação acontecer perfeitamente, o que eu teria que fazer com esse cara? Para que minha reação tenha acontecido e seja na proporção bonitinha, o que eu deveria ter que fazer aqui? A água. Multiplicar por 10 também. Mas eu não tenho. Eu tenho menos. Então, se fosse uma reação ali, você já saberia quem seria o seu reagente limitante, mas ali eu não consigo comparar porque é produto e reagente. Mas você já entendeu a ideia do negócio, tá? Eu queria que você tirasse um print dessa zona sem isso aqui de cima. Porque você entendeu. Você entendeu o mais importante, que é reconhecer, saber identificar a massa. E outra coisa, saber identificar que a reação não necessariamente acontece bonitinho no seu padrão, que é o mais importante para a estequiometria, que é a aula da semana que vem. O Lucas está me perguntando ali, ó, Carol, no Enem sempre aparece as reações balanceadas. Lucas, desde 2019, o Enem é vestibular, só apareceu um ano uma reação não balanceada. De resto, todas as reações foram balanceadas, tá? Mas a gente precisa conferir, mesmo que isso seja um padrão, mesmo que isso tenha acontecido a vida inteira, pode ser que aconteça aí no meio do caminho o Enem resolver não te dar a reação balanceada. Então, a gente tem que sempre conferir antes de qualquer coisa, tá? Pra gente fechar o dia, bem feliz, lá na minha avó, a gente achava, era estranho, porque todo mundo comia salada de fruta e adorava, sabe? Aí todo mundo ficava assim, nossa, essas crianças maravilhosas que comem fruta pra caramba. Mentira, sabe o que minha avó colocava na salada de fruta? Guaraná. Por isso, pra fazer o caldinho da salada de fruta, minha avó botava Guaraná, Dolly. Tinha que ser Dolly, não sei quem é da época aí, mas tinha que ser Dolly. Por isso que as crianças gostavam, porque eu tava bebendo refrigerante. Um beijo e te espero na próxima semana. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.